Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilton Conejeiro e esse é o nosso canal no YouTube. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos aqueles inscritos no nosso canal e também aqueles que estão se inscrevendo. E peço que você nos ajude, compartilhe esse vídeo e também que você possa se inscrever no nosso canal para que juntos nós possamos fazer com que a obra de Deus ela avance sobre a face da terra. Queridos, eu quero compartilhar convosco o Salmo de número 46 da Palavra de Deus, e nós queremos fazer aqui esta leitura até o versículo de número 11. É um salmo, a segurança em Deus. Salmo 46 é um cântico sobre Alamote, para o cantor mora entre os filhos de Corá. Versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e os perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queremos orar nesse momento, pedir que o Espírito de Deus ilumine os olhos do nosso entendimento e o teu, de todos nós, para que essa palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Querido Deus, querido Pai, queremos te louvar e te engrandecer por tudo, Senhor. Queremos orar nesse momento, também pelos inscritos desse canal, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los de uma forma maravilhosa. Queremos te pedir, ó Pai, a revelação do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar conosco dentro desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esse Salmo de número 46 é um cântico da segurança em Deus. O povo de Israel, mediante esse saltério todo, que esse livro de Salmos é um inário do cântico de Israel, ele fala profundamente, por exemplo, a respeito do momento em que Israel passava por situações difíceis, momento que Israel passava por dificuldades, perseguições com seus inimigos. Eles tinham a plena convicção, a confiança de que Deus, o Deus de Israel, era o refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Nós vamos entender, irmãos, que naquela época, na época em que eles escreveram, os filhos de Corá escreveram esse cântico, Israel passou por grandes dificuldades, grandes batalhas. Para nós termos uma ideia, se nós voltarmos aqui à história, um pouquinho aqui à Bíblia, nós vamos encontrar na 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando Josafá ele passa por uma situação difícil por causa dos moabitas, os filhos de Amon, que eles queriam invadir Jerusalém, queria tomar ali o reino. E nós vamos ver que o capítulo 20 de 2 Crônicas e o versículo de número 14, a Bíblia diz assim, está escrito: então veio o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, veio sobre, o Espírito de Deus veio sobre a congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeilei, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos
todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Desde aqui nós vemos que a confiança e o refúgio estava no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra. Então Deus já levantava ali os seus profetas para fazer com que o povo tivesse confiança em meio à peleja, em meio à dificuldade, a confiança total no Deus Criador de todas as coisas. Nós vamos ver também, no mesmo livro de 2 Crônicas, já no capítulo 32, fala sobre Senaqueribe, né, que queria invadir Judá. E nós vamos ver da mesma maneira como Deus livrou o povo de Israel, da mesma maneira como ele livrou no capítulo anteriores. No versículo 8 diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como Deus, ele agiu de uma forma extraordinária e maravilhosa para dar vitória para o povo de Israel. O maior cântico que eles tinham é: louvai ao Senhor, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Logo, nós entendemos que esse versículo primeiro deste salmo, essa primeira estrofe, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ele não ficou parado só no tempo, ele também se estende a nós pela fé, pela adoção em Jesus Cristo. O nosso Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Essa palavra que ele é o nosso refúgio, nós vamos entender, irmãos, que naquela época, em meio a essas situações, a essas guerras, Deus ele sempre protegeu o povo dele, Deus sempre guardou o povo dele. A visão deste primeiro versículo é de que realmente um castelo forte, seguro, em meio a uma tempestade. O Senhor ele nos recolhe, assim como recolheu Davi, como recolheu o profeta Elias dentro daquela caverna onde ele teve aquele momentâneo, aquela ajuda extraordinária, aquele sentimento de uma segurança, até que a tempestade passasse sobre a vida deles. Depois disso, o Senhor, ele quer que nós voltemos à peleja novamente, as dificuldades e os desafios do dia a dia. Então, Deus nos protege em meio às tribulações, às dificuldades dessa vida. Quantas vezes nós mesmos não nos apegamos a um momento em nossa vida em que nós paramos e pensamos: meu Deus, agora nós vamos sucumbir, agora esse problema vai passar por cima de nós, mas nós temos que lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e um socorro bem presente. Para nós termos uma ideia ainda um pouco melhor, você imagine um navio à deriva em meio a uma tempestade, quando de repente ele é acolhido a um porto seguro, ele é acorrentado e guardado, e as ondas se arrebentando, até que há uma bonança e novamente esse navio se aquieta, o mar se aquieta e logo ele possa voltar novamente à sua viagem ao seu destino. Nosso Deus, ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele está sempre conosco, ele é um socorro bem presente no momento da angústia. No 2 ele diz: pelo que não temeremos, ou seja, nós vamos descansar. Assim como o povo de Israel também descansou, nós devemos descansar nele. A nossa causa está na mão de Deus e nós devemos confiar nele e descansar. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que haja um rebuliço sobre esta terra, ainda que os montes se transportem ou se transportem para o meio dos mares. Essa visão é como se fosse aquelas grandes geleiras, né, do Polo Norte, quando
por uma questão de aquecimento, logo ela se rompe e cai ali aquelas montanhas de gelo, né? Ainda que tudo isso aconteça, ainda que todos esses montes se lancem sobre os mares. Versículo 3, ainda que as águas rujam, que haja maremotos, ainda que haja tsunamis, ainda que todo esse avalanche da própria natureza, essa revolta da natureza aconteça nos dias em que nós estamos vivendo, como já aconteceu e está acontecendo em alguns lugares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem devido a grandes terremotos, grandes abalos sísmicos, tanto aqui como nas placas tectônicas lá na profundeza do oceano, pela sua braveza, né, aconteça tudo isso, qual é a resposta de Deus? Versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus nos transporta em meio a essas situações todas adversas para um rio calmo, sereno, maravilhoso, que alegra a cidade de Deus, né? O santuário das moradas do Altíssimo. Onde que esse salmo nos transporta? Esse salmo, ele nos transporta para o último livro da Bíblia. Vamos ler aqui Apocalipse. Acompanhe comigo, você que tem aí a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 22. Olha aonde vai parar esse rio. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Que maravilha! Este rio é aquele rio das moradas celestiais, é aquele rio na cidade santa, o qual está também nos aguardando a chegada do povo de Deus naquele lugar. O rio, ele, através das suas águas, serve para a saúde das nações também. O Senhor Jesus, ele disse para aquela mulher, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. O Senhor disse também na festa dos judeus, quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Então, toda essa segurança, essa calma que Deus dá aos nossos corações, ela está relatada nas Escrituras e ela pode ser aplicada e deve ser aplicada em nossa vida diariamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará desde o romper da manhã. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. E o socorro de Deus ele sempre chega. Porque o cantor aqui ele citou essa parte aqui que o socorro de Deus, Deus ajudará desde o romper da manhã. Porque todas as batalhas eram dadas no meio do povo de Israel, sempre na parte da manhã, sempre nos primeiros horários. As batalhas, mas nos primeiros horários também vinha o socorro de Deus desde o romper da manhã. 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nós temos que entender que quando Deus ele se levanta para agir, é como ele agiu naquelas batalhas em qual foi escrito esse Salmo 46. Deus envia um anjo e o próprio anjo ele faz com que os inimigos de Deus sejam totalmente derrotados e abatidos, como aconteceu na batalha tanto de Josafá como também a outra que nós acabamos de ler. O Senhor dos Exércitos, versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Ele é o nosso refúgio, se Ele é o nosso porto seguro, nós temos que confiar no agir de Deus, descansar nele. Se você tiver que dizer alguma coisa, diga como o povo de Israel dizia, louvai o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em meio a situações, em meio a tanta coisa que nós estamos vendo, louvai o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Versículo 8 diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco
corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Queridos, nós vemos que é permissão de Deus tudo isso que nós estamos passando. E é permissão de Deus e cumprimento da Escritura tudo aquilo que ainda nós iremos passar se estivermos vivos até o momento desta palavra se cumprir. Porém, tudo está no controle de Deus. Queira ou não, acreditem ou não, tudo o que está acontecendo é plano de Deus, são decretos de Deus, e não tem como ninguém validar isso. De uma forma ou outra, o nome de Deus, ele é glorificado, porque só há um Deus que pode permitir que tudo isso venha até nós, e só há um Deus, que é o Deus verdadeiro, que pode repreender este mal que está sobre nós. E nós temos que pedir graça a Deus, misericórdia ao Senhor, e aquietai, e sabei que Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele é exaltado entre as nações, exaltado entre as nações, tanto para as coisas boas, como também para as coisas ruins que sobrevêm. Em tudo o nome de Deus, Ele é glorificado, bendito é o nome de Jesus. 11 e último, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Socorro bem presente no momento da angústia, é o versículo de número 1. É claro que nós temos sempre aquele instinto de muitas das vezes, até mesmo fraquejar em nossa fé. Há momentos que passamos por dificuldades tão terríveis que pensamos que realmente nós vamos sucumbir. Mas a nossa confiança está no Senhor. Apesar da nossa fraqueza, Deus sempre nos ajuda, Deus sempre nos socorre. Me lembro que nos evangelhos, o Senhor Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele pega a figura de uma galinha e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, te reunir, como uma galinha reúne e ajunta os seus pintainhos, e tu não quiseste. A visão desta figura é que a galinha, ao recolher toda a sua prole ali, todos os seus pintinhos ali, ela coloca debaixo de suas asas uma proteção maravilhosa, extraordinária e poderosa. Da mesma maneira, ou de uma forma muito mais elevada, Deus faz conosco da mesma maneira. Ele está no seu trono de glória, Ele está no controle de todas as situações. O nosso planeta Terra, juntamente com todos os demais, é o escabelo dos pés do Senhor. Deus, Ele tem a sua proteção ao seu povo, de maneira que nós estamos com Ele guardados e protegidos. Se você estiver passando por alguma batalha, por alguma dificuldade, ou até mesmo encurralado por situações adversas na sua vida, acredite, louve a Deus, porque Deus é o teu refúgio e fortaleza. Ele é o castelo forte. Esse Cântico 46, ele inspirou o grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, quando ele escreve: Castelo forte é o nosso Deus. Está em nossa harpa, está em todos os cantores. Esse hino, que foi escrito por Martinho Lutero, ele foi um hino que praticamente foi a marcha da reforma protestante. E até hoje, em plena nossa época, nós ainda louvamos a Deus com este hino, Castelo Forte. Martinho Lutero, ele sofreu perseguições porque a igreja romana queria tirar a sua vida. Ele foi levado para um castelo através de um amigo, e lá ele pôde traduzir a Bíblia para a língua alemã e escrever esse hino e outros também, mas esse ficou mais marcado porque foi um hino cantado aí, e é cantado até nos dias que nós estamos vivendo. Castelo forte é o nosso Deus, e ele tinha plena convicção
e sabia realmente o que ele estava cantando, porque ele sentia na pele a perseguição dos seus inimigos, dos inimigos da verdade de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Nós queremos orar nesse momento a você que está aflito, a você que está angustiado, e muitas das vezes você pensa que você não vai conseguir atravessar ou chegar o outro dia. O socorro de Deus, ele está sobre nós, e a notícia melhor talvez venha sempre pela manhã. Vamos orar a Deus pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Ó Deus, queremos te louvar, Senhor, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Por esse Salmo de número 46, aonde ele declara que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, que o Senhor possa visitar os corações que está triste nesse momento, ou até mesmo lutado pela perda de um ente querido. Senhor amado, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Ó Deus querido, abençoa ricamente, aonde quer que chegue esta palavra, Senhor, que ela possa chegar com acalento, com conforto espiritual, ó Deus, com o teu bálsamo maravilhoso e extraordinário. Alcance corações aflitos para a glória do teu nome. Deus, nós te louvamos e queremos louvar, engrandecer e bendizer o teu nome e louvar o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, meu Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você para que você possa se inscrever em nosso canal e compartilhar esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus para a vida daquele que tanto necessita. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus.